Aqui, presidente, na ação penal 2668, a ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, integralmente recebida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessões realizadas nos dias 25 e 26 de março de 2025, em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público da União e com considerável prejuízo à vítima e deteriorização de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. E em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações acima descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Essa denúncia foi por unanimidade recebida. Transcrevo no relatório, presidente, a ementa que faço rápidas observações, principalmente porque foram as teses todas apresentadas pela defesa. Na ementa constou a inexistência de impedimento, suspeição ou de parcialidade do ministro relator e dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. O plenário dessa Suprema Corte pacificou que as alegações das defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pelas autoridades arguidas. Item 2 da ementa, competência deste Supremo Tribunal Federal, por meio de sua primeira turma, a partir de 18 de dezembro de 2023, artigo 9º, inciso 1º, letra L do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os poderes e instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Item 3, absoluto respeito ao devido processo legal, inexistência de nulidades nas investigações da denúncia e no próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038 de 1990. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material, de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de defesa, direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, direito aos recursos, à decisão imutável e à revisão criminal. Item 4, inexistência de nulidade no prazo simultâneo para a apresentação das defesas prévias do artigo 4º da Lei 8.038 de 90. Ausência de previsão legal, inclusive com previsão de sigilo do acordo de colaboração premiada como regra até eventual recebimento da denúncia. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 10A da Lei 12.850, de 2013, somente após a instauração da ação penal, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Inexistência de previsão legal para que a sustentação oral da defesa do colaborador naquela fase seja anterior à dos demais denunciados. Item 5, inexistência de nulidade no oferecimento de 5 denúncias por núcleos de atuação pela Procuradoria-Geral da República. Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade da ação penal às ações penais públicas precedentes. Impossibilidade de decisões contraditórias, uma vez que será o mesmo órgão julgador a analisar todos os fatos e as 5 denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Item 6,
amplo e restrito acesso a todos os elementos de prova que embasaram a denúncia. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, cerceamento de defesa inexistente, inexistência de document dump. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que sistematicamente produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram tanto para a análise da Procuradoria-Geral da República quanto para as defesas de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao devido processo legal. Item 8 da ementa do recebimento da denúncia, legalidade do inquérito 4.874 e da petição 12.100, reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de irregularidades nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 ações penais. Item 9, inexistência de nulidade, não caracterização de fishing expedition. A hipótese dos autos, consubstanciada investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das instituições, não se confunde com a chamada pesca probatória, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório, independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal pesca probatória. Todos os elementos de prova presentes nos autos foram obtidos de forma lícita e identificados pela autoridade policial, conforme se demonstra em sumário do relatório da investigação juntada aos autos. Item 10, inaplicabilidade das regras do juízo de garantias em processos de julgamento do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e demais processos de competência originária dos tribunais, que devem observar os termos da Lei 8.038, de 90, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux. Item 11, legalidade e validade do acordo de colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada, firmado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid, foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador Mauro César Barbosa Cid em celebrá-lo e mantê-lo, inclusive acompanhado de seus advogados, devidamente constituídos em todos os atos. Item 12, competência constitucional e legal do Poder Judiciário nas colaborações premiadas. Em face da previsão legal de possibilidade de o acordo homologado ser rescindido em caso de omissão dolosa e contradições sobre os fatos objetos da colaboração, o ministro relator tem competência constitucional e legal para designar e presidir audiência com a presença do colaborador, seus advogados e o Procurador-Geral da República, com a finalidade de sanar essas eventuais irregularidades, bem como para analisar a manutenção dos requisitos legais exigidos para a permanência de validade da colaboração premiada, quais sejam regularidade e legalidade, adequação dos benefícios pactuados, adequação dos resultados da colaboração e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, ausência de coação ou nulidade. Item 13 da
ementa do recebimento da denúncia, denúncia apta, presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstração nos autos de provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, deteriorização do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e do concurso material. Inexistência de inépcia da denúncia, que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício de seu direito de defesa. Justa causa para ação penal. Item 14, justa causa para ação penal, provas de materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria, produzidos de forma autônoma e independente da colaboração premiada pela Polícia Federal, além de outras provas corroborando as declarações do colaborador. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus 3 componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia de elementos sérios e idôneos que demonstram a materialidade do crime e os indícios razoáveis de autoria. Recebida a denúncia por unanimidade, nesses termos da ementa, todo o material probatório relacionado à investigação foi disponibilizado aos ministros da primeira turma em 11 de março de 2025, em HD externo. Posteriormente, em 18 de 7 de 2025, novamente foi disponibilizado a totalidade, os ministros da primeira turma, a totalidade do acervo probatório, bem como as peças produzidas pela Procuradoria-Geral e pelas defesas por meio de link, de forma a facilitar a análise de toda a turma, como combinado com Vossa Excelência, presidente. Também saliento que, em relação ao réu Alexandre Rodrigues Ramagem, em virtude da Resolução 18/2025 da Câmara dos Deputados, e conforme decisão dessa primeira turma, decisão unânime dessa primeira turma, foi determinado o prosseguimento da ação em relação às infrações penais de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, em face da inaplicabilidade do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação aos crimes praticados antes da diplomação do réu como deputado federal. E foi determinada a suspensão parcial da ação penal 2668, com a consequente suspensão da prescrição, em relação aos 2 crimes imputados ao réu Alexandre Ramagem, praticados após a diplomação como deputado: o dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e a deteriorização de patrimônio tombado. Também aqui no relatório que disponibilizei a Vossas Excelências, transcrevo a ementa. Em 11 de abril de 2025, determinei a citação e notificação dos réus, bem como determinei a manifestação dos réus delatados, agora sim, uma vez instaurada a ação penal, após o decurso de prazo concedido ao réu delator, Mauro César Barbosa Cid. Todos os corréus foram devidamente citados, notificados e apresentaram defesas prévias no prazo legal. Em 30 de abril de 2025, rejeitei as preliminares arguidas pelas defesas dos réus, indeferi o requerimento de absolvição sumária formulado por Anderson Gustavo Torres e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, bem como afastei essa mesma absolvição sumária em relação aos demais réus. Deferi ainda a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e, em relação ao réu Anderson Gustavo Torres, determinei que indicasse qual a relação das testemunhas arroladas em cada um dos crimes imputados. Isso foi feito posteriormente e as testemunhas foram admitidas. Indeferi o pedido para oitiva de Silvinei Vasques, arrolado pela defesa de Anderson Gustavo Torres, por figurar Silvinei Vasques
figurar como corréu nos autos da petição 1200. E julguei prejudicado os requerimentos de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto de acesso aos autos e sua integralidade, uma vez que, conforme decisão unânime da primeira turma, todas as defesas já haviam tido amplo e integral acesso a todas as provas juntadas aos autos. Também determinei, a pedido da defesa de Anderson Gustavo Torres, determinei a expedição de ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral e à Diretoria-Geral da Polícia Federal para que informassem dados que a defesa solicitou. Também determinei à Polícia Federal que indicasse o melhor procedimento para que as partes tivessem acesso ao material apreendido durante as investigações e não utilizado pela Procuradoria-Geral da República para o oferecimento da denúncia. Esse foi um pedido das defesas para que, eventualmente, pudessem analisar provas não utilizadas na denúncia, mas que tivessem, eventualmente, alguma relação com os fatos tratados. A Polícia Federal foi intimada, foi oficiada para fornecer a melhor maneira de acesso. Em 7 de maio de 2025, após a manifestação da defesa de Anderson Gustavo Torres, deferi o requerimento, como disse, que encaminhasse os relatórios elaborados por peritos criminais no período eleitoral para que a defesa pudesse fazer uma perícia. Determinei ainda que as defesas dos réus, e todos eles fizeram, indicasse quais os advogados regularmente constituídos para que assinassem termo de confidencialidade, com menção expressa ao dever de sigilo, quanto aos dados, e pudessem receber autorização e o endereço do link externo para verificação de todo o material apreendido pela Polícia Federal. Aqui, presidente, ministra Carmen, colegas, explico a necessidade da assinatura do termo de confidencialidade, porque nesse material apreendido, nesse volume de material apreendido, que não foi utilizado pela Procuradoria-Geral para o oferecimento da denúncia, havia inúmeras conversas, inúmeras gravações que não tinham nenhuma relação com os autos, inclusive questões pessoais de muitas pessoas, por isso a necessidade de assinatura do termo de confidencialidade. Também em 7 de 5 de 2025, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução dessa ação penal com realização por videoconferência. As audiências foram realizadas por videoconferência sob a minha presidência e com a honrosa participação do eminente ministro Luiz Fux e, na verdade, no primeiro dia, com a honrosa participação de todos os ministros dessa corte, acompanhado pelos advogados e, por parte da Procuradoria, pelo Procurador-Geral da República. Em sessões realizadas nos dias 19 de maio, 21 de maio, 22 de maio, 23 de maio, 26 de maio, 27, 28, 29 e 30 de maio e 2 de junho, foram das 82 testemunhas arroladas, foram ouvidas 52 testemunhas, sendo 5 de acusação, 47 testemunhas de defesa, 2 testemunhas, em relação a 2 testemunhas, a defesa juntou declarações abonatórias por escrito e eu homologuei os pedidos de desistências realizados pela acusação em relação a uma testemunha e pelas defesas em relação a 27 testemunhas. Então, no total, foram ouvidas, repito, 52 testemunhas, com mais 2 testemunhas que juntaram por escrito, 54 testemunhas, sendo 5 testemunhas de defesa e 5 testemunhas de acusação, 4 testemunhas de acusação e 50 testemunhas de defesa. No relatório também eu cito nominalmente cada testemunha e o dia que foram ouvidas. Todos os depoimentos foram gravados em áudio e vídeo e disponibilizados nos autos no dia 3 de 6 de 2025. Aqui também, por determinação
do Código de Processo Penal, uma testemunha não pode ter o conhecimento, o contato com o que outra testemunha falou. Exatamente por isso, os áudios e vídeos de todas as testemunhas foram juntados após o término de suas oitivas. Em decisão de 26 de maio, a requerimento da Procuradoria-Geral da República, então, no meio da instrução processual penal, por pedido da Procuradoria-Geral da República, determinei a instauração do inquérito policial para apurar a conduta deletiva do deputado federal Eduardo Nantes Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo, obstrução na investigação da infração penal que envolva organização criminosa, em virtude de coações e tentativa de obstrução à justiça realizadas em relação a essa ação penal 2668. Também no curso desse pedido, em virtude da tentativa de coação e obstrução da ação penal 2668, a pedido da Procuradoria-Geral, também determinei uma série de medidas cautelares. Entre os dias 9 de junho de 2025, às 14 horas, e 10 de junho de 2025, às 19 horas e 4 minutos, na sala de sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, foram interrogados todos os corréus, iniciando-se com o colaborador Mauro Cid e, na sequência, em ordem alfabética, os demais réus. Na mesma audiência do dia 10 de junho de 2025, encerrados os interrogatórios dos réus,